Hoje é quinta-feira e você sabe o que isso significa. Temos um novo episódio do podcast de Quinta no ar. Toda semana trazendo pra você o melhor do cinema, do entretenimento e da cultura pop. E olha só, a vantagem da gente estar ainda no começo aqui do programa é que toda hora tem uma novidade. Toda hora a gente tá fazendo algo pela primeira vez. E hoje a gente tá pela primeira vez aqui recebendo, não um convidado, mas recebendo 3 pessoas ao mesmo tempo pra falar. Tô aqui mais uma vez, eu, Guilherme Jacobs, com o Thiago Romariz e desta vez retornando por Demanda Popular, Alexandre Almeida. Aí sim, ó, Demanda Popular, tô me sentindo até o Bruce Springsteen dessa semana. O Bruce Springsteen da semana é ótimo. Agora o Springsteen tá aí, mega popular. Mas ó, Ale, bom ter você aqui conosco, o Thiago também. Obrigado. De volta. E hoje a gente tem, pessoal, uma dobradinha de filmes pra falar que estão aqui. Um deles já estreou em alguns cinemas no Brasil, o outro tá estreando nessa quinta-feira. E aí também, semana que vem, o primeiro vai pra Netflix. Então a gente tá falando de coisas que estão aqui acontecendo, mas eu acho que vamos falar de duas personalidades, duas produções que envolvem personalidades, acho que muito queridas do público de cultura pop no Brasil, de cinema no Brasil, porque uma delas é do Guillermo del Toro, a gente vai falar do Frankenstein, que entrou em cartaz limitado ali no dia 23 de outubro em alguns lugares, e depois vai entrar na Netflix no dia 6 de novembro. Mas semana que vem a gente tem um episódio focado em outro filme, um negócio chamado Agente Secreto, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Então a gente resolveu passar o Frankenstein para hoje. Mas antes de falar, então, aí do Frankenstein, eu queria entrar com vocês rapidinho num filme que eu acho que o nosso público provavelmente tem um interesse legal, porque é o filme que tem a produção do Jovem Nerd, obviamente um pessoal amigo nosso, muito envolvido também na cultura pop do Brasil. Trabalhei já com eles, trabalhei para eles, melhor dizendo, até. E a gente, obviamente, também já trabalhou com eles na CCXP, já fez coisa junto e tudo mais. Mas eles produziram um filme de terror dirigido pelo Ian SBF, se chama A Própria Carne. É um filme que passou em alguns festivais de cinema no Brasil, como o Festival do Rio, e que está agora em cartaz nos cinemas. Caras, eu vou falar pra vocês, acima de tudo, fiquei muito feliz de ver o Jovem Nerd envolvido nisso daqui. Acho que a gente tem aqui uma coisa muito legal de alguém que tá no meio como a gente, há mais tempo que todos nós aqui, mas tá no meio que a gente tá, colocando a mão na massa, né? Eu entendo que eles não dirigiram e tal, mas eles são os produtores, eles estão envolvidos em toda a divulgação, e dá pra sentir a sensibilidade deles aqui. Obviamente os caras são contadores de história, só ver os Nerdcasts de RPG e tudo mais. E assim, cara, eu achei muito legal a gente ter alguém, achei até inspirador a gente ter esse pessoal envolvido aqui. Mas deixa eu começar a perguntar aí pra vocês sobre o que vocês acharam do filme, sobre o que, vamos dizer, o que vocês acham também da produção dele como um todo. Com o Thiago Romariz começando aí. Fala aí, Thiago, o que você achou da Própria Carne? Cara, vou dar um breve resumo aqui pro pessoal entender do que é esse filme, né? É um filme, basicamente um terror ali de cabana, que se passa durante a Guerra do Paraguai. E durante a Guerra do Paraguai você tem alguns... Calma aí. Entrou uma pessoa aqui. Entrou mais uma pessoa aqui. Ele atrasou, mas ele não tardou. Eu falei há pouco que esse era o primeiro episódio com 3 pessoas apresentando, mas agora é com 4. Porque entrou Marcelo Forlani aqui no negócio, do nada. Você acha certo entrar assim, cara? Você me deu a chave, eu entrei. Que isso, tá bom. Bom, Forlani, muito bem-vindo também aqui ao de Quinta. Bom ter você aqui conosco pela primeira vez. O Thiago tava prestes a comentar aqui do A Própria Carne, o filme de terror do Jovem Nerd. Forlani tá mandando mensagem aqui, desculpa, mas não precisa se desculpar, relaxa. Hoje o episódio é muito especial, prometi pro pessoal que ia ser um episódio especial, então tá sendo mesmo aqui esse momento com bastante gente. Mas, Thiago, pode continuar aí da Própria Carne, você tava falando que é um terror de cabana, comenta aí mais. Não, então, o que eu tava falando é que é um terror de cabana que se passa durante a Guerra do Paraguai e você tem alguns soldados, né, que acabam desertando da guerra e na hora que eles fogem, eles acham uma cabana no meio de uma floresta. E nessa cabana eles encontram ali 2 pessoas nessa cabana e começam a testemunhar coisas esquisitas que estão acontecendo ali dentro.
né? Então é um seu filme de seus 90 minutinhos ali, onde você vai ter esse desenrolar dos soldados com esse encontro com essas pessoas que estão nessa cabana. É um filme de terror bem clássico, né, neste subgênero de cabana, onde tem claras inspirações ali em filmes da A24 mais recentes, como A Bruxa. Eu não sei nem se eles falaram isso publicamente assim, mas putz, claramente está inspirado em filmes como A Bruxa, os próprios últimos filmes assim que tem O Farol e tal, você vê que tem essa pegada de um horror que abraça o suspense como carro-chefe e tem alguns elementos sobrenaturais ali que você vai pescando ao longo da narrativa. Mas ao mesmo tempo, cara, o que eu queria deixar aqui na minha resposta, né, a sua pergunta falando do que eu achei do filme, é que curiosamente ele traz duas coisas que me agradaram muito. Eu vou deixar para falar bem do Jovem Nerd, do Azaghal e do Ian depois, porque, enfim, você falou bastante aí deles e é realmente um orgulho enorme ver os caras fazendo isso e tudo mais. É muito, tipo assim, eu acho que a gente não tem noção, né? Tipo, as pessoas talvez estejam ouvindo aqui, não tem noção do esforço que deve ser pra fazer uma parada dessa, assim. E aí os dois grandes pilares pra mim que tem, assim, desse filme que me chamaram muita atenção, o primeiro deles é a qualidade da produção, tá? Tipo, é um filme feito em externa, tipo, todo feito dentro de uma floresta, a iluminação do filme é incrível, sabe? Tipo, a fotografia é muito legal. Assim, talvez de nós quatro aqui eu seja a pessoa que mais assiste filme de terror. Assim, eu assisto quase uma vez por dia filme de terror, porque eu assino o Shudder aqui, né? E eu assisto muito. E não só você assiste filme de terror o tempo todo, você assiste qualquer filme de terror. Qualquer filme de terror. Então eu assisto muita coisa. E não só filme americano, mas de vários outros lugares. E esse filme ele tá acima da média em qualidade de produção, sabe? Do tipo, fotografia, trilha sonora, as cores, os efeitos, a maquiagem. É uma parada realmente de alto nível. É muito legal de ver, sabe? E eu passo isso também pra parte ali das atuações. As atuações são muito boas. Toda a direção do Ian é muito boa. Então essa parte técnica me agradou muito, assim, sabe? Tipo, é muito legal você ver uma produção brasileira de gênero que tenha esse cuidado. E aí o segundo pilar é que, assim, por mais que seja um terror, por mais que seja inspirado nessas coisas, esses terrores da A24, e que você veja que tem uma intenção de um terror popular, entre aspas, na parte da cinefilia hoje, cara, se você conhece os trabalhos do Jovem Nerd, se você conhece os trabalhos do Ian, você vê claramente a assinatura deles ali, sabe? 100%. Você consegue ver o trabalho deles ali dentro. Então, assim, não é um filme qualquer, não é um filme feito só pelo mercado. Não, tipo, tem uma assinatura de contadores de histórias ali que são formados por essa geração que a gente conhece e vem consumindo. Então eu achei muito interessante, assim, a proposta do filme, a qualidade da produção do filme. O filme realmente me segurou do início ao fim, né? Tipo, eu assisti ele até o final. Acho que o final. Eu acho que tem duas partes do filme, eu acho que a gente pode discutir depois, que eu mais gostei foi o começo, né? Tipo, a construção ali entrando na cabana. E o final. Acho que o final é bem legal. Os últimos 5, 10 minutos ali do filme, quando eles começam a revelar mais coisas, são bem legais. E eu acho que tem uma... Putz, a gente tem um filme de terror claramente nerd, tá? Tipo, tem um monte de referência nerd ali no meio, que é muito, muito legal de se assistir no cinema, tá? No cinema. Eu não pude assistir no cinemão aqui, eu assisti em casa, mas, mano, desliguei todas as luzes que você imaginar, coloquei na televisão grande, assisti à noite, assisti com as pessoas aqui em casa, todo mundo curtiu o filme. E assim, só fazer meu último adendo, Jacobs, só queria dizer que assim, é um filme de terror que o gênero de terror, ele é um gênero que é recorrente no cinema brasileiro. Tá? A gente faz bastante filme de terror. A gente faz muita coisa desse tipo. Só que eu acho que aqui o legal é que é uma vertente diferente de terror. Porque a gente não necessariamente tinha tanto. É um filme de época, um filme que fala de temas sobrenaturais e um terror de cabana com suspense
realmente sendo o carro-chefe. Então, Justo. eu gostei bastante do filme, acho que ele tem... Claro que tem seus altos e baixos, eu acho que... E a gente pode discutir aqui sobre, acho que tem... Às vezes os diálogos são muito arrastados, né? Monólogos, na verdade, nem diálogo. É. Eles ficam muito descritivos, o que eu acabo achando que é um traço do próprio Jovem Nerd, do Azaghal e do Ian também, por trabalharem com podcast e tudo mais. Mas que eu não acho que diminui a qualidade do filme e o Não, entretenimento que você tem assistindo, né? o filme, eu concordo assim, por exemplo, eu concordo 100% que o começo e o final são as melhores partes. Acho que ele tem uns problemas no meio e eu acho que é um desafio que eles colocam pra eles mesmos por ser um filme de um local só, onde a gente tem uma ideia de que o final vai ter uma mudança, vai no status quo ali daqueles personagens que estão se abrigando naquele lugar, e aí você tem que ir construindo aquela tensão até ali. E de fato tem realmente essa parte dos monólogos que se arrasta um pouco, mas também não culpo eles por darem tanto, e digo eles porque o Ian, o Azaghal e o Jovem Nerd todos escreveram o roteiro. Eu não culpo eles também de dar esses textos todos lá pro Ben Inácio, que é que faz o Homem Estranho, que é ali a grande figura do filme. Primeiro porque ele tem uma voz inacreditável, e segundo porque a caracterização dele é muito forte no filme. Achei a caracterização realmente bem impactante. Então, e pô, em nenhum momento eu duvidei, por exemplo, que a gente também tava na época que o filme diz que se passa, durante a Guerra do Paraguai ali. Acho que essa parte da reconstrução foi muito boa. Então, eu sem dúvida tenho meus poréns, mas eu acho que é um filme, pô, que acima de tudo me deixa muito feliz por tudo isso que a gente tá comentando aqui. E, cara, achei ótimo sua observação. Tem 100% a cara deles ali. Também diria que tem 100% a cara deles em como o filme termina, e a gente não vai entrar em spoilers aqui, mas no fato dele ter um final que aponta pra temas de terror que eu acho que são claramente do interesse do pessoal nerd, onde o Jovem Nerd é, claro, uma figura. Ale, eu sei que você também assistiu esse filme, depois aí a gente vai passar pro Frankenstein, e eu sei que o Follans também quer falar do Frankenstein e tal, mas, Ale, eu queria ouvir de você aí sobre a própria carne também. Cara, primeiro que eu acho que ter a oportunidade de ver um filme brasileiro, a gente que mora fora, é sempre muito bom, vale sempre ressaltar isso. Quando a gente vai a festival aqui, tem filme brasileiro, é sempre uma alegria a gente poder estar assistindo os filmes daí. E eu acho que de gênero, o terror eu adoro filmes tipo As Boas Maneiras, o Animal Cordial lá, são filmes brasileiros do gênero que eu adoro. E esse aqui eu achei muito interessante pelo que o Thiago falou, de ser um filme de época, que eu sempre fico pensando sobre o cinema brasileiro explorar mais a própria história do Brasil, sabe? Tipo, explorar bem vários temas. A gente vê muito tema que a gente fala sobre o agente secreto, a gente estou aqui ditadura e tal, mas tipo, Guerra do Paraguai é realmente um capítulo nefasto, vamos dizer assim, da nossa história, e é muito interessante a gente ver eles abordando nesse gênero aqui. E uma coisa que eu acho muito interessante é que eu assisti pelo menos na última semana o Terror em Shelby Oaks, assisti agora A Própria Carne, e eu assisti ano passado, quando eu fui ao Brasil, o Ogiva, que é produzido lá pelo pessoal do Pipoca Nanquim, e todos eles são baseados nessa ideia da galera ajudando a fazer o filme, sabe? Tipo, o público ajudando, campanhas e apoio popular da galera que curte o trabalho desse pessoal a fazer o filme, sabe? Então isso pra mim já traz um mérito gigante para as produções também. E cara, eu acho que assim, eu gostei bastante do filme de vários aspectos. Principalmente o Jacobs até citou o nome do ator, mas ele citou o nome do ator que faz o cara que é mudo, né? Porque o fazendeiro é o Luiz Carlos Percy, que é um dublador gigante. O cara é tipo a voz do Gandalf e do Voldemort, por exemplo. E fora de outros muitos personagens. Então eu acho que o lance do personagem dele falar muito durante o filme mostra muito o encanto também do roteiro com o ator, sabe? Essa coisa, cara, e ele realmente entrega esses monólogos, e por mais que você fale assim, tá bom, mano, ele tá explicando lá o cara que inventou o clorofórmio, sabe? Aí você fala assim, beleza, como é que esse cara vai estar trazendo isso, por quê aqui nesse momento? Mas, porra, ele entrega de uma forma tão legal que realmente encanta por esse personagem, esse vilão que a gente tá acostumado a hoje em dia, né, a gostar tanto dos vilões. Mas eu gosto também do início, a gente trazer essa coisa da guerra, misturar
trazer a guerra com a questão da escravidão, ali também, sabe, com todo o contexto social, vamos dizer assim, da época. E acho que o filme é interessante, porque ele chega no final e você, quando chega no final realmente do filme, você fala assim, beleza, eu queria ver agora realmente o que vai acontecer depois. E aí você Eu mandei essa mensagem pro Azaghal. Falei, beleza, gostei do filme, mas e a sequência? Vem quando? É, Eu quero saber quando vem a sequência ou o prelúdio, tipo, alguma coisa do tipo, assim. Foi a primeira coisa que eu pensei mesmo. e parece que vai ter, né? Tem um projeto de ter uma HQ, né? Uma história em quadrinho e tal. Então, tipo, mano, é realmente um universo que você pode expandir e fazer um terror, ficção científica brasileiro, pô, show, sabe? Com vários temas importantes. A gente vê o Agente Secreto, Bacurau, aí esses filmes fazendo essa coisa pop Uhum. brasileira. Pô, vamos ter do Jovem Nerd, de outras histórias ali também. Eu só adicionar uma parada aqui, aí eu vou, se você me permitir, Jacobs, eu já passo pro Show. Forlan. Por favor. Beleza. Desse aspecto da guerra, foi uma das coisas também que eu achei que o filme começa explorando bem, né? Do tipo, você consegue se ambientar legal pelo som, pelos figurinos, pelas armas, mas isso se transforma depois no roteiro do filme muito mais para a parte da escravidão de um dos personagens e a guerra, ela quase que deixa de ser um pano de fundo, a não ser no desfecho, né? Que aí vão aparecer outros Hum. personagens. Então o roteiro ele também vai eu acho que a temática do filme, ela muda de acordo com as situações e dos personagens que vão passando, mas se mantém fiel ao gênero. E aí eu acho que o gênero é realmente, como eu disse, o carro-chefe. Mas Forlans, diz aí, cara, qual foi a sua impressão? Eu não assisti ainda porque eles Ah, você não viu? marcaram Achei que a. já tinha visto. Não, eles marcaram a pré-estreia no dia do aniversário do meu irmão. Era pra eu ter ido, só que daí meu irmão, cara, em cima da hora falou assim: vamos comer uma pizza? Daí eu não tive como falar não pro meu irmão. Ele e minha mãe foram lá pra casa e né, no dia seguinte eu mandei mensagem tanto pro Azaghal quanto pro Ian. O Alexandre, né, não tava aqui no Brasil. E falei, cara, desculpa, não consegui ir e tal, mas eu quero muito ver. E o Ian, né, me zoando ainda, falou assim, mas tem que ver no cinema. Eu falei, não, vou assistir no celular quando vocês lançarem no Quai. Falei, é lógico que eu vou ver no cinema, né? Mas ele tava Watch, justamente. Ele estava justamente falando do trabalho que vocês estavam falando, né? O trabalho de som, de pós-produção que eles tiveram ali, o cuidado que eles tiveram com o som, que é justamente, né, pela herança que eles carregam de trabalhar o podcast. E, cara, né, principalmente o Jovem Nerd, eles têm essa. Cara, eles são minuciosos, né? São detalhistas na forma como eles trabalham o áudio, né? Tipo, desde dos podcasts de Jovem Nerd, dos RPGs, e lógico também na série do Labirinto e o. Como é que chama? O França o Labirinto, né? França o Labirinto? Pomelo, né? Que eles fizeram É. com o Celso. Então, eu sei desse cuidado que eles têm, coisa de nerd mesmo, né? E eu queria trazer uma outra coisa que eu acho muito legal que eles fizeram, foi a ideia de como levar isso daí para os cinemas, né? Que o Ale falou do crowdfunding e tal. E assim, não foi não só isso, né? Tipo, eles também tinham ao lado uma parceria com a Cinemark, cara, tipo, que é um dos maiores exibidores que a gente tem. Então, eles não pensaram pequeno, né? Então, também méritos, cara, para eles, para esse trabalho de acreditar, né, no que eles estavam criando ali. E, cara, eu acho o Ian um puta cineasta foda, cara. Os filmes dele realmente são muito bons. Conheci o Ian por causa do Porta, é lógico, mas os filmes dele recomendo aí pra quem não assistiu, pra ir atrás também. O Entre Abelhas é uma comédia que ele tem com o Porchat, cara. Eu acho bem interessante, traz ali ideias muito boas, cara. E cara, eu quero ver, tô esperando chegar nos cinemas aí essa semana. Amanhã, né? Aqui, a gente tá gravando isso aqui na quarta-feira. Chega quinta-feira aos cinemas aqui Eu diria até de São Paulo. que tem uma parada que você vai notar do Ian, que é a parte do. Cara, a forma como os closes que ele trabalha na hora dos diálogos me lembrou a própria Sociedade da Virtude, assim, sabe? Que é a forma que tem algumas cenas onde ele foca só na faixa do olhar, depois na faixa da boca,
E aí ele faz essa cena de diálogo toda. Aquilo ali é claramente uma característica dele, assim, onde ele dá a ambientação a partir desse diálogo mais direto entre os personagens, e ficou bem legal. Mas, Jacobs, o que você achou aí do geral, cara? Você que assistiu, Isso. qual foi sua impressão aí do filme como um todo? Minha impressão é que, como a gente falou, acho um filme competente, um filme que cumpre a sua proposta de construção de época, construção de atmosfera, que eu acho que roda um pouco em círculos no meio, por ter ali uma coisa da gente estar caminhando até um final que eu acho que, assim, com quantos detalhes específicos não sejam, assim, fáceis de entender e prever, dá pra supor que vai ter uma virada. E eu acho que a gente caminha um pouquinho demais ali no mesmo lugar pra adiar um pouco essa virada. Acho que tanto o começo quanto as primeiras interações ali naquela cabana, quanto quando essa virada começa, são realmente os melhores momentos do filme. Então, assim, eu tenho ressalvas, mas acho que, como eu falei, construção de época muito boa. Achei impressionante como é um filme de terror à noite que dá pra enxergar as coisas. Hoje em dia isso não é necessariamente garantia. Nem terror só, né? Qualquer cena de filme ou série à noite não tem garantia que você vai conseguir enxergar. Mas esse filme sabe iluminar bem. Deixa eu só Vai. complementar, acho que isso aí entra também muito da experiência o lance do roteiro que o Thiago falou é super importante. O Ian é um puta de um roteirista também. O trabalho dele no Porta prova isso. E o lance da fotografia eu acho que vem junto do trabalho recente que o Ian tá fazendo na publicidade, né, cara? Ele tá fazendo muita publicidade aqui e, cara, trabalhando só com gente muito foda. Então ele traz essa galera pra na hora que ele precisa fazer um filme que é a história que ele quer contar, né? Sim. Maravilha. Então o Própria Carne tá em cartaz. Quando esse episódio sair, já estará em cartaz aí nos cinemas do Brasil. Vá assistir no Cinemark. Vale a pena, especialmente se você curte filmes de terror e se você curte também coisas, francamente falando, que o Ian e o Jovem Nerd já fizeram. Acho que vai ter muito ali pra você. Mas vamos passar para o outro filme que a gente precisa discutir hoje aqui. Esse, a gente não vai entrar em spoiler, já adianto, até porque entendemos que não é toda a cidade no Brasil que tá recebendo o filme, que tá agora já em cinema, mas entra na Netflix no dia 7, eu falei 6, mas 7 de novembro. Mas eu acho que é justo dizer que é de um cineasta que figura entre os favoritos de todo mundo aqui presente, até por isso que eu chamei tanto, quis chamar o Forlans e o Ale hoje pra estarem com a gente, porque é o novo filme do Guillermo del Toro, que é o Frankenstein. É um filme que, acho justo dizer, é o filme com mais cara Guillermo del Toro possível, até porque ele mesmo fala de quanto ele quis fazer um filme de Frankenstein já, de como essa é a história que ele mais queria tocar, e assim, de como, vamos dizer assim, o Frankenstein tá presente no... Como é que eu posso dizer? Tem pistas de Frankenstein em diversos filmes deles. Por exemplo, o próprio Pinóquio, assim, toda a criação do Pinóquio dele ali lembra muito a ideia do Frankenstein sendo montado. A gente tem também, acho que aí menos um detalhe específico, mas muita gente fala de como o cinema do Del Toro é aquele cinema onde os humanos são os verdadeiros monstros, sabe? E que aqui, se a gente pensa no Frankenstein mesmo, e de como que a história de Frankenstein é contada, especialmente quando você olha o filme da década de 30 que marcou muito o Del Toro, acho que dá pra entender bastante de como ele tirou essa vibe de olhar pro monstro com carinho e às vezes olhar pro humano como o vilão. Del Toro pra mim é um cara que, especialmente quando faz algo que é mais assim pro fantasioso, melhor pra mim. Eu acho que tem vários filmes dele que eu adoro, sejam eles de terror mesmo ou dentro de gênero como um todo. E eu acho que o Frankenstein, sem dúvida, é um dos eventos do ano pra quem curte esse tipo de coisa. Mas, Forlani, você tem aí também um longo relacionamento com o Del Toro. Queria primeiro saber de você sobre o que é que você acha que faz desse cinema do Del Toro tão especial e também que você comente aí do que você achou do Frankenstein. Cara, sim, gosto de Guillermo del Toro desde Espinazo del Diablo, né? Um filme que ele faz ali
ambientado na Guerra Civil Espanhola, terrorzão, dos bons, e eu acho que ele brinca muito bem com gêneros, mas, cara, ele é um artista, no sentido mais literal da palavra. Você pega... Ele é o cara que... Ele tem os Moleskine dele ali, os cadernos de desenho. Cara, ele desenha, anota, escreve. Eu imagino, cara, que delícia que deve ser você conseguir botar as mãos num caderno desse pra ver como que esse cara pensa. Cara, ele é um cara que tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo no paralelo, né? A agenda dele é insana, ele tá sempre com um monte de projetos. Um sonho tê-lo na CCXP, cara, ou na CCXP México, porque eu acho que ele é um dos grandes artistas que a gente tem vivo hoje, com uma obra muito rica, e é um cara que está conseguindo trabalhar o cinema que ele quer fazer. Ele conseguiu chegar nesse patamar de fazer as coisas que ele se interessa. E eu acho que o Frankenstein é o ápice disso para ele, porque é uma obsessão dele. Ele tem, não sei quem aqui já viu, mas ele tem uma casa para ele, uma man cave, né? Só com as coisas que ele comprou, com os dinheiros que ele foi ganhando aí pelos filmes e tudo mais. E ele tem, né, coisas props aí dos filmes dos anos 30, 40, os monstros da Universal, tá? E ele tem o Frankenstein, né? É uma obsessão realmente dele, e eu acho que esse filme, ele tem um paralelo muito grande com a própria obra do Del Toro, porque assim como o monstro era uma obsessão do Frankenstein, do Dr. Frankenstein, de conseguir dar vida a isso, dar vida, no caso, né, criar esse filme do Frankenstein era essa obsessão pro Del Toro, que bom que ele conseguiu fazer, porque eu acho que agora ele vai ficar livre para criar outras coisas, e eu gosto muito justamente quando ele está fazendo coisas que não são só as coisas que são adaptações de coisas que ele gosta. Eu quero que ele crie, eu quero mais ver o lado dele de criar histórias novas, de trazer essas histórias novas. Eu posso estar exagerando aqui, mas a sua fala me sugere assim um pouquinho do tipo... eu gostei do filme, mas eu também acho que ele já tinha falado muito do que ele falou aqui, eu quero que ele fale coisas diferentes. Eu tô entendendo mais ou menos isso? É bem isso, cara. Assim, eu acho que o filme tem problemas, principalmente na primeira parte. Eu acho que ele é muito verborrágico. Eu acho lindo. Tipo, visualmente é lindo como se qualquer coisa que o Del Toro faz. Mas eu acho que é um filme lento, e no sentido não apenas de velocidade, mas tipo, ele é muito verborrágico mesmo, cara. Ele podia ser mais curto, podia cortar um monte de coisa ali, mas, cara, é isso, é a obra dele. Não sei quanto que esse filme conversa com a audiência de Netflix. Tenho essa ressalva aí. Eu acho que é um filme para ser visto nos cinemas, pelo tamanho, pelo escopo de tudo que está ali na tela. Você vai perder um monte de detalhe, como eu estava brincando aqui nele, assistindo um celular no ônibus, voltando da escola, do trabalho. Não faça isso. Se você puder, procure aí um cinema, um raro cinema que está passando aí. Infelizmente são poucas as salas. Ou no mínimo, feche a janela, bote tudo apagado e uma TV em 4K, né? Mas eu acho que a maior tela possível pra qualquer coisa do Del Toro, porque, francamente, eu até vou dizer pra você, viu? Eu estou feliz que a Netflix dá pra ele o dinheiro que ele quer pra ele fazer o que ele quiser. Total. Mas, nossa, às vezes eu fico poxa, eu queria o Del Toro em alta distribuição de novo, sabe? Eu acho, cara, bizarro, porque assim, esse filme é uma anomalia em vários sentidos, assim, tipo, não faz nenhum sentido esse filme estar na Netflix em termos de produto que a Netflix olha como para distribuir ali dentro da plataforma. Tipo, esse filme, se ele ficar em top 10 ali durante uma semana, vai ser pelo push que a Netflix vai colocar para todo mundo ver. Porque ele não tem nada a ver com o que a Netflix faz, sabe? Nem em termos de fantasia, nem em termos de duração, tipo, não é a... Mas, assim, a Netflix faz outros filmes de diretores grandes assim também. A gente viu o Irlandês, tem filmes do Noah Baumbach, que por aí vai.
Mas ele é uma anomalia por estar ali dentro da Netflix. Acho muito legal a Netflix poder dar essa grana pra esse cara. Mas ele é uma anomalia até na indústria de cinema que a gente tem hoje, sabe? Até é tipo a gente olhar Uma Batalha Após a Outra lá do Paul Thomas Anderson, que custou 150 milhões de dólares, para o cara fazer um filme daquele, antissistema, com o Leonardo DiCaprio e o Benício Del Toro fazendo uma tour mundial para um filme de um diretor que, assim, ele é aclamado pela cinefilia, pelos Mas fãs nunca de foi cinema hit e de tal. bilheteria, né? Mas ele nunca fez, não deve ter feito 100 milhões de dólares de bilheteria direito num filme, entendeu? Não, Tipo, nunca então, fez. Esse foi o primeiro a fazer 100. aí, então, ele é uma anomalia como esse, só que eu acho que ele deve ter custado o dobro disso aí. Frankenstein deve ter sido caro pra Absurdo, caramba. Mais de absurdo. 200. Tem Então, nem eu acho ele chance. anomalia em todos os sentidos possíveis, sabe? Do tipo, ele realmente é uma criação, é um monstrinho ali que o Del Toro conseguiu fazer, e muito eu acho que pelo Oscar que ele ganhou há um tempo, Sem pelo dúvida. renome que ele tem, e pela Netflix querer esta grife. Porque Pelos isso, dois Oscars que ele ganhou, né? Que ele ganhou um pela Netflix de melhor animação com o Pinóquio também. ainda tem isso. Eu acho que são duas grifes que eles pegam aqui, né? Do Del Toro como esse artesão do cinema, digamos assim, e a grife do Frankenstein. Porque querendo ou não, tipo, se o cara vai fazer um pitch pra fazer algo mais caro possível, ele vai falar, cara, beleza, você quer fazer uma parada que eu preciso te dar 200, 300 milhões? Me fala alguma coisa popular aí, pelo menos, né? Tipo, não vai inventar um Pacific Rim 2, 3, 4 aí, porque ninguém conhece isso direito, sabe? Olha, primeiro já aconteceu um Pacific Rim 2, não precisamos lembrar disso. Tá certo? Não envolve o Del Toro. E a gente não precisa falar. Fui ver esse filme no cinema, não acreditei no que eu estava vendo. Eu fiquei, o que aconteceu aqui? Mas olha só, a gente estava falando de como que esse filme foi visto, e na verdade esse tem sido um tema desse episódio como um todo, né? Onde a gente está assistindo aos filmes, mas uma pessoa que teve a oportunidade de ver o Frankenstein, não só no cinema como no festival, foi o Ale. O Ale assistiu o filme no Festival de Toronto. Ale, eu acho que eu gostaria que você comentasse, óbvio, do filme, da experiência de assistir também e tudo, mas esse filme tá passando por uma coisa muito curiosa. Os filmes da Netflix desse ano que estão ali voltados pro Oscar, a gente tem mais ou menos 4. Tem os Sonhos de Trem, que a Netflix comprou depois do Festival de Sundance, tem o Frankenstein, tem o Casa Dynamite, que nós citamos aqui há um episódio, e que inclusive tá pegando uma boa audiência na Netflix. Ele sim tem cara de Netflix, esse filme. E o Jay Kelly. Depois do Festival de Veneza, onde os últimos 3 que eu falei aqui estrearam, parecia que o Casa de Dinamite tinha mais força e que o Frankenstein havia sido recebido com muitas ressalvas. E aí começou uma virada para o Frankenstein, que foi justamente no Festival de Toronto. Eu não sei se nenhum desses 2 filmes tá muito garantido. Pelo visto, o filme mais bem avaliado, mais bem recebido, com mais chances de Oscar nesse momento é o Sonhos de Trem, desses 4 da Netflix. Mas o Frankenstein tá passando por um ressurgimento. E quando eu penso em Del Toro e Frankenstein, francamente falando também, o Festival de Toronto me parece muito mais o público do que o Festival de Veneza. Mas você tava lá, eu queria saber de você do filme e de como que você avalia essa rota que o filme tá tomando aí em termos de premiação e tudo mais. É engraçado, né? Porque o Del Toro, a maioria dos filmes dele foi filmada em Toronto, né? Então a paixão da galera em Toronto pelo Del Toro é gigante. Então quando o Del Toro aparece lá no palco do festival, assim, ele pode estar entregando a pior coisa possível, que ele vai sempre ser muito aplaudido, muito amado, sabe? O carinho das pessoas pelo Del Toro é uma coisa que encanta. Então você já começa a sessão do Frankenstein naquele hype por todo como ele é abraçado pela galera ali, e como ele fala da cidade, como ele fala eu acho muito legal do Del Toro, é como ele fala muito das pessoas que trabalham com ele, sabe? Então ele exalta muito a produção, ele exalta muito os profissionais da cidade de Toronto que trabalharam com ele. Então ele tem esse carinho pelo fazer o filme também. Então ele não deixou de levar a equipe, sabe? O Alexander Desplat, que faz a trilha sonora, tava lá, a galera de design de produção, figurino, todo mundo tava no palco junto com os atores, sabe? Junto com as estrelas do filme também. Então isso é uma mostra de como o Del Toro vê o cinema e como as pessoas acabam vendo a produção dele também.
Quando eu fui no Museu da Academia, lá em Los Angeles, pô, tem uma parte toda dedicada pro Pinóquio dele, sabe? Que é incrível você ver. Tem lá o bonecão do A Forma da Água, sabe? Então ele tá ali nessa coisa do quem faz cinema, sabe? Quem é o craft, né? O artesão do cinema, o Del Toro tá nesse patamar lá. E a recepção em Toronto do filme foi muito boa. Eu fui assistir o filme 2 vezes no Festival de Toronto. As 2 sessões estavam cheias, sabe? Todas estavam muito lotadas. Era um filme. Eu acho que esse filme, o No Other Choice, do Park Chan-wook, e o Sentimental Value, e o filme do The Rock, eram os mais concorridos, assim. As filas de espera pra galera que não tinha ingresso dava volta no quarteirão. Então é por isso que você vê o filme, no final das contas, ficou lá no top 3 da votação popular, né? Que foi que o Hamlet ganhou e o Frankenstein, se eu não me engano, ficou em terceiro. Mas assim, eu acho que eu concordo muito com o que o Forlani falou sobre o filme. Acho que é um filme que ele tem todo o mérito de produção, e eu acho que é aí que ele vai vir forte no Oscar, sabe? Acho que ele vai vir para essas categorias todas de design de produção, figurino, cabelo, sei lá, tudo isso ele vai entrar. Trilha sonora é muito boa e tal. Mas eu acho que quando chega na hora de contar a história, o Del Toro ama demais essa história para ele se dar ao luxo de fazer concessões que a história pediria, sabe? Quando ele chega no palco, a primeira coisa que ele fala é assim: quando eu vi o Boris Karloff de Frankenstein, ele foi o meu Jesus, o meu Messias. Então você vê que a partir daí como é que começa a visão dele, e é onde ele bota a visão dele pra dar mais foco no Certo. monstro, sabe? A gente vê o Jacob Lord, pra mim ele é a melhor coisa do filme disparado, porque é onde o Del Toro tem mais interesse de falar, é onde ele tem mais interesse de explorar. E para mim, pelo menos, eu até na crítica que eu escrevi, eu acho interessante que, como a primeira parte pra mim foi mais desinteressante, mas é a mais bonita, e a segunda é a mais interessante, mas ela fica mais feia. Porque ele usa um CGI, os animais em CGI ali, que eu não gosto tanto, mas é a parte mais interessante na história, no roteiro e nos personagens. Maravilha. Thiago, você comentou um pouco do status do filme como lançamento e como produto, mas eu queria saber mais a sua opinião sobre o filme também agora aí, do Pô, Frankenstein. cara, eu tenho uma parada com o Del Toro, assim, que eu... Quando eu olho... Quando uma pessoa ama o que faz, como ele ama o que faz, e ele consegue passar isso na obra dele, é uma parada muito... Gera uma empatia muito grande, sabe? E obras assim como a dele, e eu enxergo isso muito em obras de cineastas que, tipo, tem claro, essa sorte, oportunidade devido ao próprio talento, né, de conseguir colocar isso numa tela, como a gente viu com o irlandês, com o Martin Scorsese, e como a gente já viu, sei lá, o James Wan em outra possibilidade, como ele fez lá com o Maligno lá, né, era coisa que ele queria fazer e, tipo, ele conseguia fazer, ele tem a possibilidade de fazer isso, às vezes... No caso do Maligno, só pra avisar, não dou nenhuma ressalva. Grande filme, maravilhoso. Filmaço, filmaço. Não, e assim, sei lá, cara, até Vou pra outro extremo, tá? O próprio Zack Snyder fazendo lá o Rebel Moon dele, entendeu? Que é Netflix, usando o universo Netflix, né? São pessoas, cara, que acreditam naquele propósito de fazer as histórias, de que eles amam aquele negócio ali e vão colocar a visão deles de mundo ali, que nem sempre vão conseguir contar boas, que a narrativa vai acompanhar isso, sabe? No caso do Del Toro aqui, eu vou, mas eu tô alinhado assim com que o Forlani e o Ale falam, mas eu gostei muito mais do filme do que eu esperava, tá? Eu achei o filme aquela pegada novelesca com o ar melancólico, dark e tal, que ele coloca lá no Crimson Peak, né? Que é o Colina Escarlate. Curiosamente, um filme que eu acho que sofre um pouco dele também, tipo, pensar tanto na história, gostar tanto da história, que a parada é um pouco inerte, assim, sabe? Não sai do lugar. É igualzinho. Só que aqui existem 2 personagens aqui, tanto o Victor Frankenstein quanto o monstro, né? A gente conhece como Frankenstein, que eles são muito fortes. Ele escolheu 2 atores muito bons, né? Do tipo, o Oscar Isaac, que a gente já sabia, mas eu acho que o Jacob Elord,
ele se sobressai aqui, ele consegue transpor a maquiagem e toda a indumentária que colocam em cima dele ali. E você vê esse monstro que tem as suas nuances e que vai muito além do monstro que a gente esperava dele ser só o bobão. Ele é mais do livro mesmo, é o monstro do livro, onde você vê ele estudando, você vê ele falando, você vê ele amando, você vê ele sentindo, só que demora pra cacete pra chegar nisso às vezes, entendeu? Então, só que o lance é que ele constrói este mundo de fantasia ali que, cara, eu vou falar pra você, eu assisti o filme embasbacado com as coisas, assim, sabe? Parece que você tá num parque de diversões dos monstros da Universal, sabe? Cara, vou te falar que o cabelo e a barba das pessoas é muito foda. Tipo, a roupa do jeito que é feito, a cena no Ártico lá, no navio, o laboratório do Frankenstein, mano. É tipo assim. Esse é um cenário incrível mesmo. Então eu acho que assim, pra mim, o Del Toro, os momentos onde ele mais acertou na carreira dele foi realmente quando ele cria histórias próprias e ele consegue fazer com que essas histórias ganhem um outro patamar a partir da visão estética que ele tem das coisas. Né, que foi o que ele fez em Labirinto do Fauno, foi o que ele fez pra mim em Círculo de Fogo, que é o mais pop dos filmes dele. Quando ele faz isso em Mimic e Espinha do Diabo, é em outro patamar, é quando o cara é um cineasta independente ainda, né? E ele trabalha mais o gênero e a narrativa, a condução dele da história, que eu acho que ele é ótimo nisso. Mas ele tá numa fase da carreira dele onde ele quer construir mundos e contar histórias dentro desses mundos. Mas o mais importante para ele é a construção desse mundo, dessas criaturas, de como que ele enxerga esse artesanato visual do cinema que ele faz. E eu acho que o Frankenstein é o melhor que ele faz, tá? De todos esses, de Colina Escarlate. Tipo, eu gosto do Pinóquio dele, mas eu acho ele também... Ele é um filme cheio de exageros, entendeu? Que coisa, eu não sinto isso com o Pinóquio. O Pinóquio eu sinto que é um negócio quase que fluiu, assim, de dentro dele, assim. Pra mim, ele tem excessos demais, sabe? E no Frankenstein ele tem uma porrada de excessos também. Mas eu acho que no fim do filme, eu acho a mensagem, eu acho o propósito do filme mais acertado do que outros filmes que ele fez recentemente, assim, sabe? E muito pelas escolhas de elenco que ele teve. Porque o Jacob Elord realmente, como o Ale falou, ele manda muito bem. O Oscar Isaac também. Mas assim, é um filme menos... ele é um filme mais inocente em relação à história. Ele é mais singelo em relação às mensagens que ele quer falar. E ele é um romance, cara. Ele é um romance. É um grande romance no aspecto literário da coisa. Sim. Ele realmente é um romance. Ele é uma fantasia romântica. Só que feita num escopo hollywoodiano, entendeu? Tipo, isso é um filme que, desculpa, não faz nenhum sentido esse filme existir no mundo em que a gente vive. De AI, de venda de estúdio, junção de estúdios, sabe, não tem, as pessoas em Hollywood, em Los Angeles, estão reclamando que não tem trabalho direito, sabe, porque as pessoas não gravam mais filmes em externa, não usam pessoas, não sei o quê. Isso aqui é como se fosse um filme da Hollywood da década de 50, 60, sabe, da grande Hollywood lá, da época de ouro, só que agora. Então, assim, é um filme que eu acho que ele tem o seu propósito artístico muito bem definido. É um filme de um cara que tem uma assinatura muito grande, mas, assim, ele é um filme de exageros, sabe? Justo. Ele é um filme de grandes exageros, de grandes excessos. E eu acho que ele compõe muito melhor o portfólio da vida e da obra do Guillermo del Toro. É uma boa adição a adaptações que o Frankenstein tem. Mas ele não entra no grande circuito de filmes do ano, ele não vai entrar... Ele entra quase como uma ponta solta, assim, sabe? Tipo, cara, você quer ver um filme de arte, só que gastaram 300 milhões pra fazer o filme? É esse filme aqui. É tipo o Megalópolis, sabe? Do Coppola, sabe? Filmes que não... Óbvio que ele não é louco que nem o Megalópolis, tá, gente? Tipo, não é aquela viagem maluquice lá dele. O Ale vai discordar assim que eu falar isso, não, mas Megalópolis, bom filme. Mas eu digo mais pelo contexto, sabe? Do tipo, se você pegar o contexto de um cineasta
que tem possibilidades de fazer coisas que nenhum outro tem e é muito fiel ao que ele acredita, vai fazer as doideiras dele lá e tal. Eu acho que esse Frankenstein tá muito mais próximo do Megalópolis do que ele tá de qualquer outro filme de fantasia que a gente vai ver hoje em dia, sabe? Então, Entendi. Bom, eu curto, cara, eu gosto do filme. Agora sim, eu vi em 40mm, inclusive. Qual, 70mm? que isso? Ou foi? Que 40 ou em isso? 70? Eu não lembro agora quando eu fui. É 70. Tem 35. 16, 35. Ah, Ó, 35. eu tô com a. Bom, eu tô com o enquanto- cartaz dele aqui, ó. Não, 35. 35, ó. É 35, né? Ó lá. Tá aqui o cartaz que eu isso? fui ver. Ah, deve ter sido visualmente bem Não, impressionante é mesmo. absurdo, cara. É absurdo esse filme de. Então é aquilo que eu digo, é uma anomalia. É uma anomalia esse filme. Agora, mano, olha esse Frankenstein, sabe? Ficou muito foda, cara. Tipo, ficou. Só que é aquilo, tipo, é um filme pra adicionar a obra de um dos maiores artistas audiovisuais da nossa era, entendeu? Não espere aqui um filme que vai marcar época. Eu acho que é muito mais um filme dentro da obra do cara do que necessariamente pra um recorte Justo. do mundo, assim. Tá bom. Pro pessoal que estiver assistindo em vídeo, a gente sabe que a câmera do Thiago tá dando uns probleminhas, mas é questão da internet que tá chegando de volta já já. Mas eu vou aproveitar então esse momento pra gente também sair um pouquinho do Frankenstein e fazer relativamente rápido, mas podemos comentar um pouquinho. Eu pedi pra cada um aqui preparar um top 5 do Del Toro, certo? Top 5 pessoal seu do Del Toro. E eu queria passar, vamos dizer assim, de um por um. Todo mundo já tem o top 5 pronto aí. O Falando já tá rindo ali, pensando nas opiniões dele. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui como se fosse num rodízio. E eu vou pedir pro Forlani falar o quinto colocado dele. Aí a gente vai passando assim, porque eu acho que vai ter umas reviravoltas de lista pra lista. Eu tô curioso pra ver onde é que a gente concorda. Vai, Forlani, fala aí. Só pra eu entender uma coisa aqui rapidinho. A gente tá falando só o que ele dirigiu, certo? Eu acho que sim, Porque eu só considero senão que ele tava isso dirigindo. poderia... Não, é que poderia mudar uma coisinha aqui, que tem o Rise of the Guardians, que ele não dirigiu, ele é só produtor, que eu acho, cara, animação, uma né? animação fudidíssima. Inclusive eu entrevistei, uma das vezes que eu entrevistei o Del Toro foi pra essa animação, que é o Rise of the Guardians, é uma animação da DreamWorks Animation, da qual ele participou, né, de muitas animações ali da DreamWorks. Vamos contar como Mas- menção honrosa. E aí você entra agora pra valer no quinto. Perfeito. Vamos lá, cara. Quinto da minha lista, eu vou deixar aqui o El Espinazo del Diablo. O primeiro filme que eu assisti do Del Toro, foi o meu cartão de visitas ali pra filmografia dele. É um filme estranho, meio assustador, mas assim, numa sentido. Ele é um terror que. Sem jumpscare, sabe? Tipo, ele é contido. Ele tá contando uma história. Por um acaso tem os fantasmas, tem umas coisas ali, mas, cara, é uma história que ele tá fazendo uma crítica social ao momento que eles estavam passando ali na Espanha. Acho que é isso que dá pra falar sem entrar em spoilers e nem nada. É o meu quinto colocado também. O Espinha do Diabo em português aí. O Forlani gosta de mostrar o espanhol dele aí. O meu quinto colocado também. E eu É que o meu DVD é mexicano. Perfeito. Aí não tem jeito, né? Eu acho que serve muito bem. Não é... alguns desses filmes, vamos dizer, de começo de carreira desses caras, muitas vezes são uma espécie de chave para desbloquear a filmografia deles. Eu acho que o jeito como o Del Toro lida com o sobrenatural, o jeito como ele lida com criança e com a vítima, digamos assim, de sistemas, e a própria questão do fascismo, que é uma coisa que ele vai visitar em outros filmes também, que acho que serão mencionados aqui também, todos estão presentes ali. Mas vamos lá. Ale, qual é o seu quinto colocado no ranking do Del Toro? Cara, então, eu vou sair dessa. Não vou com vocês nessa, mas o meu quinto é o Hellboy 2. Mas assim, é o Hellboy 2 com uma referência ao 1 também, que eu gosto muito, porque eu acho que o Hellboy tem muito disso que o Thiago falou, dessa anomalia de ser uma coisa diferente de tudo que é feito, sabe? Ele é um filme de super-herói com a cara do Del Toro, com essa vontade dele de criar os personagens, criar
todas as criaturas, as roupas, todos os detalhezinhos técnicos ali. E eu acho que, cara, o Hellboy 1 já é divertido, mas o 2 ele entrega, assim, o filme do Del Toro para o Hellboy, sabe? É o filme que parecia que ele tinha mais liberdade para fazer o que ele queria, é visualmente incrível. E eu acho que, assim, esse trio ali, o Hellboy, o Abe Sapien e o outro que eu esqueci o nome, que é o Seth MacFarlane lá, o da cabeça de fumaça lá, eles funcionam, tipo assim, eu acho ótimo e acho que é um baita filme pra Ele é o Seth quem não viu MacFarlane? Hellboy ainda. É, não é? Não, nem fudendo. É? Tá falando sério? Eu não sabia disso até hoje. Caralho, eu não sabia Bom, eu tenho disso quase de certeza que é. nenhum. Cadê? Pera aí. Calma aí. O carinha da Vamos lá, Mas eu fumaça, acho não Hellboy acredito. 2. Vê aí. Vê aí, Jacobs. Vê Deixa eu pegar aqui o. se minha lembrança o nome está dele. correta. Caralho. Mas eu acho que quem não conhece o É o Hellboy ainda Johan Kraus, é o Seth MacFarlane. viu? Aí, Caralho, eu não sabia tem que disso. ver Hellboy, porque Hellboy é muito legal. É muito, muito legal. Thiago, seu quinto colocado. Manda aí. Cara, eu acho que se a gente for nessa, a gente vai demorar um tempasso aqui. Mas o meu quinto colocado é. Talvez. é o Hellboy 2 também. Vamos acelerar então. É o Hellboy 2 Hellboy também. 2 também. Então eu vou fazer assim. Porque o meu. eu vou a gente falar de assim fato. pra você. Diga. Vai. Pode falar. Não, queria dizer, a gente tá de fato correndo com o tempo aqui, então eu vou fazer o seguinte: a gente. Depois dessa, cada um faz o 4, 3, 2, 1 e aí dá um geral sobre a lista. Acho que vai ser melhor, porque realmente o tempo tá esgotando. Mas vai, fala aí. Então você pode fazer a sua lista inteira, Thiago. Pode fazer. Posso, beleza. É que eu vou citar dois que eles já citaram. Que é. O quinto pra mim é Hellboy 2, com menção honrosa ao Hellboy 1. E o quarto é o Espinha do Diabo. E aí o meu top 3 é Blade 2, em terceiro lugar. Segundo é Círculo de Fogo. E o primeiro é o Labirinto do Fauno. Esses pra mim são os melhores. E é assim, tipo, do quinto pra baixo, meio que tem uma mistureba ali dos filmes dele pra mim. Onde Mimic, A Forma d'Água, Hellboy 1... eles meio que se misturam assim. Eu não gosto. Os filmes que eu menos gosto dele são O Beco do Pesadelo e a Colina Escarlate. Se mistura um pouco ali com o Pinóquio também, que eu gosto, mas não acho incrível. Mas, cara, eu deixo os dois primeiros, como o Labirinto do Fauno e o Círculo de Fogo. O Círculo de Fogo, pra mim, tipo, eu só não coloco ele em primeiro porque eu acho o Labirinto do Fauno um filme, tipo, um dos melhores filmes de fantasia feitos, assim, nos últimos anos, sabe? Ele realmente é muito foda. E o Pacific Rim, né, que é o Círculo de Fogo, ele é um filme muito nichado. Ele é muito nichado. Ele é, tipo... Ele é um filme feito pra nerds... Ele teve um público nichado, vamos dizer assim, né? Ele é um filme de monstro gigante e robô gigante. Era pra ter sido uma coisa gigante, assim. Ele é muito nerd, mano. Tipo, é um filme nerd, assim, num nível... Só que aí você vê um nerd fazer um filme com talento de cineasta e dinheiro que você fala assim, não é possível que deram dinheiro pra esse cara fazer isso. E continua dando, né? E ele fez, assim, tipo, é absurdo, eu adoro. Mas o Labirinto do Fauno é foda, porque ele é um drama, ele é um filme de guerra, ele é um filme de fantasia, ele é um filme que pega toda aqueles filmes que a gente assistia, ou que em determinado momento assistiu, que eram feitos na década de 80 e 90, 70 e 80, que usavam a fantasia para falar sobre guerras e traumas familiares e tal. Esse filme aqui faz isso, mas ele tá na guerra. Ele mostra os horrores da guerra com os olhos da criança e com a fantasia. É um filme muito foda, é o melhor... É realmente aqui o ponto alto da carreira do Del Toro pra mim. Tipo, ele ter ganhado pela Forma d'Água, eu fico feliz, mas assim... Não chega nem... Ele ter ganhado o Oscar. Não chega nem aos pés do que ele fez em Labirinto do Fauno pra mim. Não chega não. Vamos lá. Voltando então pro começo, Forlani, faz aí o 4, 3, 2, 1 aí pra gente. Então, realmente é uma lista muito difícil de fazer. Eu tô na dúvida aqui entre o quarto e o terceiro, cara. Eu acho que eu vou deixar o Hellboy 2 em quarto lugar, o Exército Dourado. É um filme que eu gosto mais. Tipo, ele é uma evolução do trabalho dele como cineasta, o trabalho dele de adaptar o trabalho do Mike Mignola, né, que trabalhou junto ali. Eu acho que a escolha
do Ron Perlman para ser o Hellboy, cara, já se provou perfeita, a gente não precisa falar, né? E é uma parceria que vem de longa data aí dos dois. Eu acho o Hellboy 2, cara, muito foda. Eu queria, o único porém de Hellboy 2 é que a gente não teve o terceiro, que seria, né, o encerramento dessa trilogia aí. Infelizmente o filme não fez o dinheiro suficiente para ganhar o sinal verde. Em terceiro lugar, cara, eu vou colocar o Nightmare Alley, né, o Beco do Pesadelo. Eu acho que é um filme subestimado. Eu acho, cara, um filme lindo, que fala muito sobre o amor que o Del Toro tem pelo cinema. É um filme que fala ali de uma época que não vivemos, mas que ele consegue colocar no cinema, consegue transportar a gente de alguma forma para uma época de cinema nos anos 30, 40, 50 ali. Pra mim, esse filme tem essa vibe. Eu acho que é um filme subestimado por muita gente. Segundo lugar, Círculo de Fogo, né, Pacific Rim. Cara, o tanto que eu me diverti. Eu tenho lá em casa ainda, sem zoeira, um bonequinho desse tamanho, fechado. Tô esperando valorizar. Bonequinho, né? Um bonequinho. Que eu não consegui não comprar quando eu vi. E em primeiro lugar, o Labirinto do Fauno. E é curioso, bem isso que o Thiago falou, né, cara? Dama da Água, filme que ele ganhou o Oscar, não tá no meu top 5. Mas eu acho que assim, se não existisse o Labirinto do Fauno, não existiria a Dama da Água. Pra mim ele é, A Forma da Água. de certa forma, a Forma da Água. De certa forma, uma sequência espiritual ali desse cinema, assim, e eu acho que o Labirinto do Fauno mais completo como arte. Eu acho que é a grande obra-prima dele até agora. E não tá o Pinóquio também, que é outro filme que ele ganhou o Oscar também, né? Bom, eu vou concordar com você com o Beco do Pesadelo. Eu acho um filme super subestimado, tá em meu quarto lugar. O Thiago tá com uns problemas de conexão, então ele não tá conseguindo falar. Ainda bem, porque senão ele ia me xingar agora, que eu ia dizer. Não só o Beco do Pesadelo, como o Beco do Pesadelo versão preta e branca. Fica, excelente. Porque ali é um filme no ar. E quando você vê a versão preta e branca, ainda passa mais ainda o clima. O meu terceiro colocado aí sim Tem vai na ser o Criterion, hein, Jacobs? Esse aí. Enfim, segura o meu orçamento, seu. O Pinóquio é o meu terceiro colocado. Acho que é também um trabalho assim maravilhoso de stop motion. É aquilo que a gente vê do Del Toro ser o artista, o craft mesmo. Ó, o Thiago aí. É bom que ele não... Ele caiu na hora que ele ia me xingar, então ele não ouviu eu falando que de... bosta de opinião você Aí, eu falar não de um disse. filme Tá que vendo? é ruim preto e branco ainda. Tá vendo? Eu É a sabia. mesma coisa que você vir falar pra mim que você prefere o Snyder Cut preto e branco, entendeu? Não, é pelo amor de diferente. Deus. É diferente. O do Del Toro, para ele com isso, agrega não. o filme. Mad Max preto e branco também. Não, aí é loucura, aí é loucura. Esse daí não faz o menor sentido. Mas, ó, o Pinóquio, como eu falei, acho que é muito de passar os temas dele de fascismo, de criaturas, de criador e criação. Literalmente até no tato, né? Em como ele faz aquilo manualmente. Número 2 e 1 vai repetir, tá? É o Círculo de Fogo em 2. É um hambúrguer, é simples, mas é gostoso, não precisa ser complexo. Conta da sua revolta com o nosso ranking no site, eu não vou entrar nesse assunto, mas fizeram um ranking do Del Toro no Omelete e não me deixaram votar até tal ponto ali. E aí eu escrevi no ranking, que o Círculo de Fogo ficou, acho que em nono, e eu escrevi no texto, falei, leitor, esse ranking está errado. Então, eu já me revoltei. Não deixaram ele votar, mano. não. Ele não quis votar, ele demorou pra votar e ficou sem o voto Eu falei dele. que eu ia votar depois de ver o Frankenstein, mas enfim, deixa isso pra lá. Aqui o Círculo de Fogo está em segundo colocado, né, em 3 listas. E o primeiro colocado é o Labirinto do Fauno, que pra mim é tipo o filme definitivo do Del Toro. É fantasia, são os temas sociais, temas de guerra, temas de corrupção, é terror, é construção de criatura, construção de cenário, tudo aquilo num pacote, pra mim, perfeito. É o grande filme dele, é um dos melhores filmes do século XXI pra mim. Alexandre Almeida, me dê aí o resto do seu top 5. Cara, então, o meu quarto lugar é o Blade 2, que eu acho também que ele evolui e muito, assim, não tem nem comparação com o primeiro. O primeiro é legal, mas não tem nem comparação, assim. O lance dos monstros, do terror mesmo, que ele leva pro Blade, pra mim, acho que é o... Coloca o Blade lá em cima, até em lista de super-herói, assim.
A Forma da Água em terceiro, que eu gosto muito. Inclusive, fiquei muito chateado com o senhor Marcelo Hessel e a dona Giovanna Pagano, que falaram muito mal do filme no tier list lá no YouTube, tá? Eu acho A Forma da Água um baita filme divertido, assim. Não divertido, mas tipo... É como se fosse uma fábula, sabe? É como se a gente estivesse vendo o Del Toro fazendo a fábula dele ali, assim. Acho que E é tão bonito o lance que como ele faz o negócio embaixo d'água, sabe? Acho que é fantástico, assim. Se a gente tiver que falar de toda vez que a gente fica puto com o Marcelo Hessel aqui, de programa olha que o Hessel já passou aqui pelo podcast, hein? Olha Vamos fazer lá. uma tier list toda de vezes que a gente ficou puto com ele. Os maiores erros de Marcelo Hessel. Porra. Em segundo Então, lugar, isso eu aí, coloco o número Pinóquio, porque eu acho que o Pinóquio eu acho incrível o stop motion, essa paixão do Del Toro pelo stop motion e a forma como ele conta essa história diferente. E, porra, a gente pegou um ano que a gente teve a adaptação lá dos Zemeckis pra Disney e a do Del Toro, aí você vê, né, a diferença ali. E eu não vou falar muito, mas o meu primeiro também é o Labirinto do Fauno, que eu acho que todo mundo já falou aí. E, assim, é incrível toda vez que você assiste, sabe? Toda vez que você assistir vai ser uma experiência fantástica. Então acho que não tem como não ser o top 1. Show de bola. Bom, pessoal, batemos aqui o nosso tempo. Queria agradecer... Aliás, antes de ir, Forlani, por favor. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. É que eu não assisti Cronos ainda. Eu tenho o meu Blu-ray lá, mas eu não assisti ainda. Eu queria só entender aonde que ele entra na lista de vocês aqui. Cara, o Cronos pra mim ele entra... Eu nem sei se eu coloquei ele lá no top 10, porque eu acho que a galera nem ia lembrar. O Mimic e o Cronos, pra mim, que são os dois primeiros filmes dele ali. O Mimic é o filme das baratas, o Cronos é o filme do Dos Caravelho lá, né? Dos Caravelho, o Cronos, ele é muito mais old school. Tipo, dá pra ver que é tipo quase um filme de faculdade dele, assim. Tinha no Prime Video aqui no Canadá, eu não sei se tem no Tinha no Brasil também. Ele vive entrando e saindo do Prime Video esse filme aqui. O Mimic tinha também, entrou e saiu. O Mimic eu acho muito foda. O Mimic tá no meu top 10 dele. Eu acho muito massa. Que é um filme sobre as baratas, os homens virando barata. E dá pra ver que ele se inspirou na Mosca ali e tal, que Mosca é um dos filmes preferidos da minha vida, assim. O Cronos, ele é mais surrealista, assim. Tipo, ele entra pra mim na frente aí de O Beco do Pesadelo, seja em cores ou preto e branco, Colina Escarlate e todos esses outros filmes. Mas é quase um filme de faculdade dele. Mas aí você vê que é um filme de faculdade do Guilherme Del Toro, né? Tipo, não é um filme de faculdade qualquer. Assim. Eu ainda acho que vale a pena ver, mas ele sem dúvida pra mim ficaria ali no texto de baixo se a gente fosse dividir tipo quando você vai ver o THX lá do George Lucas. Que você vai ver esses primeiros filmes, assim, dessa galera, onde você vê a semente do cineasta que ele ia virar, sabe? O Mimic eu já acho que é um pouco mais concreto, assim. Muito bem. Maravilha, pessoal. Então, vamos caminhando aqui pro final. Eu queria agradecer, primeiro de tudo, ao Ale e ao nosso querido Marcelo Forlani por participarem aqui desse episódio. Queria agradecer a Thiago Romariz também, que voltou. Achei que aí. Você não ia agradecer, não, velho. Não, você voltou aí de férias, tá uma maravilha. A gente vai falar das suas férias depois, mas olha só, pra você contar como foi lá na Ásia. Mas olha só, pessoal, semana que vem, o De Quinta volta com um episódio dos mais especiais, porque a gente vai estar falando de O Agente Secreto, filme brasileiro que é indicado, bom, ainda não foi, mas vai ser indicado ao Oscar, que é o nosso selecionado aí do ano. Foi o seguinte, só porque o Forlani e o Ale não estão nesse episódio, me digam aí, gente, em uma palavra, Agente Secreto. Quero participar. A gente já gravou. Falou 2 palavras, perdeu. Próximo. Vai, Ale, fala aí. Necessário. Necessário, maravilha. Então é necessário que você acompanhe o episódio do Agente Secreto do De Quinta semana que vem. Lembrando que o podcast está disponível em vídeo e em áudio. Em vídeo no Spotify e no YouTube, e em áudio em tudo que é plataforma de podcast, tá bom? No YouTube ele tá no canal do Omelete TV, e nas plataformas de podcast ele chega toda quinta-feira, que é justamente o dia de estreia de filme no Brasil. Então a gente tá sempre falando aqui, tá bom? Muito obrigado. Não gostei dessa pirraça, viu? Ih, rapaz. Bom, a pirraça do filme é melhor que a do podcast, posso admitir isso. E aí a gente tá de volta semana que vem, então, pra falar dessa pirraça de Agente Secreto. Até mais. Valeu, pessoal.